Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa EBD Online. Programa esse que é supervisionado na direção-geral do pastor Roberto José dos Santos Lucena, presidente da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, e também na pessoa do evangelista Gastone Alves, que é o superintendente das escolas bíblicas dominicais. É sempre uma alegria poder estar perto de você através deste canal de comunicação, aonde juntos vamos compartilhar conteúdos acerca das verdades bíblicas através das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós temos estudado questões referentes às doutrinas da nossa fé e também abordado a questão das heresias que estão, de forma, às vezes, disfarçada, tentando diminuir a importância das questões centrais da nossa fé. O primeiro trimestre do ano de 2025, nós temos aqui em defesa da fé cristã e já temos visto e estudado, já nas lições que tivemos a oportunidade, entender e compreender e partilhar diversos e importantes conceitos de questões muito importantes da nossa fé e, além da compreensão delas, o entendimento e a importância da defesa da nossa fé contra os ataques que a fé tem sofrido nos últimos dias. Hoje nós vamos fazer um comentário sobre a lição de número 7, lição essa que tem o título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. É bem verdade que nas últimas lições nós estamos abordando questões voltadas à cristologia, que é o estudo das doutrinas referentes à pessoa de Cristo. E é importante compreender que muito do desenvolvimento teológico acerca desta doutrina ela foi abalizada através de concílios que vieram com o sentimento, o propósito de combater as heresias e as contrapropostas acerca das doutrinas a respeito da pessoa divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já aprendemos que Jesus é Deus, nós vimos a importância da definição da Trindade a partir da Escritura Sagrada, porque a nossa base de fé é a palavra de Deus, e também vimos a questão do Cristo Jesus, que é Deus, e Jesus que é Deus como o Pai, ou é igual com o Pai. E cada um desses pilares da nossa fé, dessas percepções doutrinárias sobre a pessoa da divindade de Deus como um todo, e especificamente nesses últimos dias sobre a doutrina da pessoa de Cristo, trazem sempre heresias, que são os ataques contra os princípios bíblicos, que ao longo da história da igreja existe aí um marco desse avanço negativo e da postura doutrinária da Igreja de Cristo ao longo dos anos a defender estas questões importantes. A nossa lição tem como texto áureo o texto bíblico contido na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9, verso 5, que diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A verdade prática dessa lição tem a expressão: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. É importante salientarmos que a questão da dupla natureza de Cristo tem sido, ao longo dos anos, alvo de análises por conta também a sua complexidade. Assim como a questão da doutrina da Trindade é complexa no seu desdobramento teológico e bíblico, a questão das naturezas humana e divina do Senhor Jesus também traz uma abordagem um tanto complexa dentro do meio do debate da análise teológica. Porém, a palavra de Deus, que é a nossa única, exclusiva regra de fé e prática,
nos traz o entendimento através da fé para compreendermos essas questões que outrora são colocadas de forma complexas e mais discutida em âmbito acadêmico. E a Escola Bíblica Dominical traz para nós essa análise mais perto de todos nós, para compreendermos a importância dessa doutrina e os ataques que vieram ao longo da história da igreja e como isso foi tratado. A leitura bíblica em classe da nossa lição está contida na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do verso 1 ao 4, e também na carta aos irmãos que estavam em Filipos, a carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 11. Nós temos como objetivo da nossa lição para o próximo domingo a necessidade de compreender a dupla natureza de Cristo, mostrar as heresias contra esse ensino, que a lição vai abordar o nestorianismo e o monofisismo, e identificar o perigo destas heresias hoje. A palavra-chave da nossa lição é natureza. É importante compreender que a Bíblia apresenta e declara Cristo, Jesus, o Filho de Deus, e nós aprendemos a importância do entendimento mais teológico e bíblico da questão de Cristo como sendo o Filho de Deus, e ele é Filho que habitou entre nós, e nesse processo da habitação, em que nós conhecemos como a encarnação do Verbo, conforme o evangelista João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Daí então nasce a necessidade da compreensão, da análise. Afinal de contas, o que houve na divindade de Cristo ou o que foi que aconteceu a partir da sua humanidade. E este contexto de análise acerca dessas realidades bíblico e doutrinária são o principal alvo da nossa lição para esta ocasião. O primeiro ponto da lição ensina acerca do princípio bíblico da natureza de Cristo, mostrando que ele é filho da Virgem de Maria, que pela obra miraculosa do Espírito Santo concebeu a Cristo, mas que ele não partiu a existir deste momento. Como nós vamos ver mais à frente, a questão da expressão Maria, Mãe de Deus, né? Esse foi uma das formas que o debate sobre essa questão gerou um entendimento um tanto arbitrário sobre a questão da natureza humana e da natureza divina de Cristo. Jesus, ele é Deus desde a eternidade, habitando já nos altos céus, conforme nas lições anteriores isso já foi passado, isso já foi trabalhado, já empreendemos essas questões inicialmente, e este Deus que se fez homem não deixou de ser Deus por ter se tornado homem. E, ao mesmo tempo, o fato de que ele, sendo homem e estando em corpo humano, a sua divindade não foi ocultada e a sua humanidade não tomou conta da sua primazia, podemos assim dizer. Esse é um equívoco que houve alguns movimentos teológicos e que, por incrível que pareça, ainda existem aqueles que defendem ou têm essa interpretação equivocada. O Deus que deixou de ser Deus por se tornar homem, ou o homem que não era mais homem porque também era Deus. Então, a proposta da lição é fazer esta análise acerca dos princípios bíblicos. Ele é promessa raiz da descendência de Davi e ele nasce de uma mulher. O Cristo humano, ele nasceu de Maria, mas ele é o Verbo divino que já estava coexistente com Deus desde a eternidade, aonde ele não teve um princípio, ele não é um ser criado, mas ele, na verdade, é Deus igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, como já foi ensinado nas demais lições que já tivemos nos domingos anteriores.
Eu gostaria de deixar aqui, na verdade, trazer um aparato de análise mais importante na questão daquilo que foi considerado heresia, ou as heresias que atacaram a ideia da dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina. O Cristo, como o apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 6, ele não usou de usurpação ser igual a Deus. Isso é mal interpretado e às vezes é feito como uma ferramenta para uma distorção daquilo que a palavra de fato quer tratar. Porque quando ele habitou entre nós e não teve usurpação ser igual a Deus, isso não significa que ele deixou de ser Deus, que a humanidade assumiu a sua totalidade e a sua divindade ficou obscura num canto. Não é isso. E esses problemas foram, na verdade, a causa resultante do chamado Concílio da Calcedônia, que no ano 451, o colegiado apostólico da época, na verdade, colegiado de bispos da igreja, no período pós-apostólico, vem tratar exatamente destas questões acerca, mais uma vez, da cristologia, a análise da divindade da pessoa de Cristo e, especificamente agora, a tratar sobre o caso das naturezas divina e humana. Esse concílio ele vai tratar sobre a chamada união hipostática de Cristo, que é a ideia da existência simultânea da divindade e da humanidade, da natureza divina, da sua deidade e da sua natureza humana. Algumas correntes filosóficas ao longo da história vão negar esta possibilidade, imaginando que aquilo que é divino não pode ser concebido em unidade junto com aquilo que é humano, com aquilo que é matéria. Existem diversas linhas filosóficas, doutrinárias, de segmentos religiosos ou não religiosos propriamente dito, que fazem uma análise investigativa sobre estas questões. E o que nós gostaríamos de tratar é que o Concílio da Calcedônia tem a ideia de sacramentar como uma doutrina bíblica a questão de que a pessoa de Cristo possuía duas naturezas, a divina e humana, em uma só pessoa. E é essa definição que vai explicar que Cristo é totalmente Deus, consubstancial ao Pai, e também totalmente homem, consubstancialmente à sua humanidade. Ou seja, é real a ideia de que a pessoa de Cristo, do Senhor Jesus, é Deus e é homem ao mesmo tempo, sem que uma natureza venha suprimir a atuação ou a realidade da outra. E essa ideia de duas naturezas em uma só pessoa está atrelada ao que o apóstolo, ou melhor dizendo, o evangelista João, no seu evangelho, tratou no capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem habitou entre nós? O que é Verbo, o Logos, a palavra, o Deus encarnado. O Deus que se fez carne, mas que não deixou de ser Deus. E a carne, que a partir do nascimento é carne e não deixou de ser carne. Jesus, humano e divino. O Deus conosco, o que o profeta Isaías escreveu, o Emanuel, é o Deus que habitou entre nós de forma humana. E uma das heresias que se atrapalhou no seu desenvolvimento, e na verdade o atrapalho do desenvolvimento desse pensamento doutrinário, de fato, é a heresia, é o chamado, a doutrina de Nestório, o que a lição apresenta como nestorianismo. No segundo ponto, quando vai tratar sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza
de Jesus. Nestório foi um arcebispo de Constantinopla no século V, conhecido pela questão de se posicionar contrário à ideia da doutrina que apresentava Maria como mãe de Deus. E ao invés do termo Theotokos, no grego mãe de Deus, ele prefere usar Christotokos, que quer dizer mãe de Cristo, aonde Maria não é a autora da divindade. Esse é um outro assunto que também cria uma doutrina errônea à luz das Escrituras, mas o que é correto afirmar é que Maria é mãe de Cristo. Ela é mãe do humano, ela é mãe e ela não é coautora, ela não é a autora, ela não é a fonte que emanou, mas ela é a fonte, ou melhor dizendo, ela é o canal de Deus para que Jesus viesse à Terra e estivesse aqui para nascer como ser humano. Então, nessa ideia, Nestório ele vai desenvolver um entendimento de defender que Maria é mãe de Cristo, mas ele comete o erro defendendo que as naturezas humana e divina de Cristo, na verdade, são duas pessoas distintas. E isso aqui é um erro. O segundo ponto da lição vai trazer que Nestório defendia, dentro do período dos pais nicenos, que a divindade de Cristo ela tinha essa divisão de ser duas pessoas. E aqui há um equívoco muito grave, porque nós não compreendemos, à luz das Escrituras, que haveriam duas pessoas para formar distintamente a divindade e a humanidade. Se a gente fizer uma alegoria para compreender isso aqui, nós iríamos dizer que uma hora aparecia o Cristo ou o Jesus humano, e esse Jesus humano se ocultava para dar espaço ao Jesus divino quando ele aparecia manifesto em divindade. Então, isso, na verdade, foi algo que foi condenado pelo concílio, e isso não foi compreendido como uma doutrina bíblica ortodoxa cristocêntrica. Isso aqui é uma cristologia defeituosa. E esse sentimento, na verdade, ele foi condenado pela igreja e foi considerado como sendo uma heresia. E esse sentimento, ele é totalmente errôneo. Essa alegação, como está no comentário da lição, foi considerada heresia no concílio de Éfeso em 431, e houve aí esse desenvolvimento para condenar a ideia de que Nestório estaria correto, compreendendo que Cristo teria as suas naturezas como sendo duas pessoas distintas. Um outro tipo de desenvolvimento doutrinário equivocado é, na verdade, o monofisismo. Essa expressão que tem o sentimento de único natureza, ou uma ideia em que o seu principal expoente, que é Eutico, ele desenvolveu que Cristo teria uma natureza amálgama. E essa ideia de amálgamo tem o sentido de fusão, onde a dupla natureza de Jesus, na verdade, seria híbrida. Jesus, o Deus, ele se unificou ao homem, fazendo com que essa ideia ele não fosse nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Seria uma ideia de que as duplas naturezas, ou a dupla natureza, na verdade, seria uma parte de outra. Ele seria metade homem e metade Deus. E esse entendimento também não tem base na Escritura Sagrada. Esse entendimento ele acaba sendo contrário àquilo que a palavra de Deus ela define, e em 451 o Concílio da Calcedônia também condenou essa interpretação equívoca sobre a natureza do Senhor Jesus, compreendendo que Cristo, na verdade, não é metade homem e não é metade Deus. Não houve uma unificação, a ideia de uma mistura das naturezas, mas que o princípio coerente da Escritura apresenta Deus pleno em Cristo
e o ser humano pleno também. O Concílio da Calcedônia, ele, na verdade, ele confirma a distinção e a separação das duplas naturezas, conforme, por exemplo, os textos do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 5, o Evangelho de João, capítulo 10, verso 30, 37, dentre alguns outros textos que comprovam esse entendimento. Também nós temos uma outra heresia, chegando e caminhando para o final da nossa fala, que é o quinoticismo, que é a ideia do esvaziar-se, aonde Jesus se esvaziou totalmente da sua divindade para dar lugar totalmente à sua humanidade. E esse também é um entendimento errado do que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, no verso de número 7, quando a expressão apresenta que a ideia do esvaziar-se a si mesmo faria o entendimento de que Jesus deixa de ser Deus para ser totalmente homem. Mas isso faria confuso os muitos textos bíblicos que mostram a atuação da divindade da pessoa do Senhor Jesus, quando ele caminhou por sobre as águas, ele multiplicou os pães, quando ele por diversas vezes curou enfermos, em muitos momentos ele miraculosamente operou maravilha, caminhando sobre o mar, dando vista aos cegos. E esta atuação sobrenatural, na visão do quinoticismo, seria apenas outorgada pela pessoa do Pai ou também pela pessoa do Espírito Santo. Então, esse entendimento errôneo explica que Cristo havia sido aquele que se esvaziou da divindade para ser totalmente homem e que só poderia ter operado milagres, prodígios e maravilhas a partir da autorização do Pai. E eles interpretam o momento em que Cristo glorifica todas as vezes ao Pai, mostrando que veio fazer a vontade daquele que o enviou, como sendo textos, registros que defendem essa ideia. Mas esse tipo de princípio não foi aprovado pela Igreja. A operação dos milagres mostram a divindade plena de Cristo, como também, em outros momentos, nós vemos a humanidade de Cristo, quando ele teve fome e sede após a tentação no deserto, quando ele, em alguns momentos, é flagrado e visto no barco, dormindo, descansando no final do dia ou durante uma travessia e uma viagem. Então, meus amados irmãos, o propósito da lição do próximo domingo é fazer compreender que a pessoa divina do Senhor Jesus, ele é plenamente divino e também plenamente humano, enquanto revelado nas Escrituras. A sua divindade não anula a sua humanidade, e a sua humanidade não anulou a sua divindade. Eu espero que você tenha uma ótima e abençoada aula neste domingo e os professores possam usar de subsídios que estão disponíveis para ter uma aula abençoada e enriquecedora. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, você professor, você dirigente da Escola Bíblica Dominical e você aluno, porque a Escola Bíblica Dominical é um trabalho para toda a igreja. Possamos continuar aproveitando, desfrutando, crescendo em graça e em conhecimento e sendo abençoado por este trimestre muito enriquecedor que estamos desfrutando. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida e você pode compartilhar este e os demais conteúdos do nosso canal para que outras pessoas também possam ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe meus irmãos e as minhas irmãs em nome do Senhor Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém.
Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.